aí, galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula no Adriana Explica. Nesta videoaula, nós vamos ver fatoração de equações do segundo grau. Muito útil para quem estuda transformada de Laplace. Vamos lá. Vocês podem acessar o meu site, o Instagram ou até me mandar um e-mail, tá bom? Vamos começar? Conhecendo as raízes de uma equação de segundo grau, onde a gente vai encontrar x1 e x2, reais ou complexas. Vocês não podem esquecer que uma equação de primeiro grau tem uma raiz. Uma equação de segundo grau tem duas raízes. De terceiro grau, três raízes, e assim por diante. Então, toda equação de segundo grau tem duas raízes. Elas podem ser duas raízes reais ou duas raízes complexas. E nós podemos escrever na forma fatorada a equação de segundo grau desta maneira. Então, nós temos a equação de segundo grau, que é o ax² mais bx mais c, igual ao coeficiente a, que está multiplicando x², que multiplica x menos uma raiz, que multiplica x menos a outra raiz. Fazendo desta forma, fazendo esse produto, nós voltamos para esta forma de adição algébrica. Mas aqui está na forma fatorada, isto é, na forma de multiplicação. Aí eu tenho, três fatores. Como que faz, então, para a gente achar as raízes? Lembra da fórmula de resolução da equação de segundo grau, que muitos ainda conhecem por fórmula de Bhaskara, mas não foi Bhaskara quem criou esta fórmula. Bhaskara era um comerciante, ele trouxe das Arábias para a Europa, porque ela já era muito utilizada por lá, no Oriente Médio, e pelos árabes em geral. E não tem um pai ou uma mãe, tá bom? Então, a gente faz x é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o a, onde delta é b² menos 4 vezes a vezes c. Então, vamos a alguns exemplos de fatoração. Se eu tenho esta equação de segundo grau e eu quero fatorá-la, eu quero escrevê-la desta forma. Para isso, eu preciso igualá-la a zero, para poder usar a fórmula da equação. E vamos determinar quem são os nossos coeficientes, a, b e c. O a aqui é 1, que é o número que está multiplicando x². Quantos x² eu tenho aqui? Um só, por isso que é 1. O b é o menos 5, nós carregamos o sinal. Aqui é o mais 1, então eu tenho mais 1. O c é o termo independente, menos 14. Então, agora, vamos calcular o delta. b² menos 4 vezes a vezes o c. Menos 5² dá 25. Menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes menos 14, mais 56. Somando, temos 81. Bem, vamos achar então as raízes. Menos o b tem que ser menos o b. Se o b é negativo, a gente coloca entre parênteses. Mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 81. Tudo dividido por 2 vezes o a, que é 1. Menos 5 fica mais 5. Raiz quadrada de 81, 9. 2 vezes 1, 2. Então, agora, por que eu vou encontrar duas raízes? Porque primeiro eu vou somar 5 com 9, depois eu vou fazer a diferença, 5 menos 9. Então, olha aqui, para a primeira raiz, 5 mais 9, 14, dividido por 2, 7. Para o x2, 5 menos 9, menos 4, dividido por 2, menos 2. Então, nós temos x1 igual a 7, x2 igual a menos 2. Montamos. Então, pela regra, eu tenho o a, que é 1, abro parênteses, x menos o x1, que é 7, que multiplica x menos o x2, que é menos 2.
eu tenho que pôr entre parênteses para fazer a regra, o jogo de sinal aqui. Menos 2 vai ficar mais 2. Vezes 1, nós não precisamos colocar. Então, forma fatorada, x menos 7, que multiplica x mais 2. Mais um exemplo. Aqui. Então, é esta maneira de nós fatorarmos. Tenho que achar as raízes. Para isso, eu igualo a zero. E vou definir os coeficientes. O a é igual a 1, porque eu tenho mais um x ao quadrado aqui. O meu b é o menos 12. O meu c é o mais 36. Vamos agora calcular o delta. Ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Menos 12 ao quadrado dá 144. Menos 4 vezes 36 também dá 144. Então, o meu delta vale zero. Como que é? Menos b mais ou menos raiz quadrada de zero sobre 2 vezes o a. Lembra quando vocês estudaram resolução de equação de segundo grau? Vocês tinham aprendido que quando delta era maior que zero, isto é, positivo, existiam duas raízes reais distintas, que foi do exemplo anterior. Quando delta é igual a zero, nós também temos duas raízes reais, mas iguais, porque elas vão dar o mesmo valor. Olha, adianta, faz diferença somar ou tirar zero, porque raiz quadrada de zero é zero. Então, olha, eu vou ter 12 dividido por 2, porque não preciso fazer mais zero menos zero. Então, x1 vai ser igual a x2, que é igual a 6 nesse caso. Então, nós temos aqui, ó, a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos o x2. E eu tenho a resposta, que pode ser escrita assim também. Como é a mesma coisa, os dois parênteses, quer dizer, ó, parênteses vezes parênteses, eu posso escrever parênteses ao quadrado. Terceiro exemplo. Vamos lá. O meu a, olha, aqui é diferente de 1. Nós fizemos até agora com a igual a 1. Então, igual a zero. Os nossos coeficientes, ó, o a vale 3, o b menos 10 e o c, que é o termo independente, menos 8. Lembra que a gente carrega o sinal. Se é positivo, nós não precisamos pôr aqui um sinal de mais. Vamos calcular o delta. B ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Menos 10 ao quadrado fica 100. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 3, 24. Vezes 8, 96. Somando aqui, 196 é o valor do nosso delta. Vamos achar as raízes. Então, menos o b, mais ou menos raiz quadrada do delta, tudo dividido por 2 vezes o a. Então, nós vamos ter mais 10, mais ou menos, raiz quadrada de 196 é 14. E 2 vezes 3, 6. Vamos achar as raízes. Isto é, primeiro eu somo 14 e depois eu tiro 14. 10 mais 14, 24. Dividido por 6, 4 positivo. 10 menos 14 fica menos 4 sobre 6. Então, fica, simplificando, menos 2/3. Aqui ia dar menos 4 sobre 6. Simplificando, isto é, dividindo por 2, ó, 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Por isso que a gente tem a resposta menos 2/3, tá bom? Então, eu vim para cá porque não coube lá. Então, o x1 vale 4 e o x2 vale menos 2/3. Então, vamos substituir. Olha, a, que é o 3, que multiplica x menos o x1, x menos o x2. O que eu vou fazer aqui? Ó, copiei, faço primeiro a regra de sinal. Olha, menos 2/3 fica mais 2/3.
Este 3, a ordem dos fatores não altera o produto. Significa que a ordem que eu vou efetuar a multiplicação não importa. Pensa comigo, se eu tenho 2 vezes 3 vezes 4, importa a ordem que eu vou fazer as operações? Eu posso fazer 2 vezes 3, 6, e aí depois eu faço vezes 4, que dá 24. Ou, se eu quiser fazer primeiro 2 vezes 4, 8, e depois fazer vezes o 3, vai dar 24 do mesmo jeito. Não importa a ordem que eu faça. Se eu quiser fazer 3 vezes 4 primeiro, então 2 vezes 3 vezes 4, 12. 2 vezes 12, 24. Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Logo, o 3 eu posso mudar de lugar, por aqui no meio. Por que que eu fiz isso? Porque eu vou fazer aqui uma distributiva. Por quê? Porque eu posso. Isso se você quiser, tá? Se quiser deixar desta maneira, à vontade. Esta distributiva vai ser feita para eu sumir com a fração. Então, se você quiser sumir com ela, você pode. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2/3 de x vai dar 2. Por isso, aí aqui está a resposta. Se quisesse deixar com o 3 aqui na frente, sem problemas. Mais um exemplo. Para resolvermos essa, nós vamos também igualar a zero. Quem é o A? 1. Quem é o B? Menos 4. E quem é o termo independente C? 5. Delta. O B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Menos 4 ao quadrado dá 16. Menos 4 vezes 5 dá menos 20. Meu delta deu negativo. Pois é. Então, até um tempo atrás, quando o delta era negativo, nós parávamos e dizíamos que não existiam raízes reais. Realmente, não existiam raízes reais. Mas existem raízes complexas. Isto mesmo, tá? E nós vamos continuar aqui fazendo. Então, quais são as raízes complexas? Eu resolvo, ó, naturalmente. Então, ó, menos b mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2 vezes o a. Vai dar 2i. Como assim? Cardano, um matemático, ele foi desafiado a resolver uma equação onde o delta dava negativo. E não há solução nos reais, mas ele resolveu. Como? Ele fez o seguinte: por propriedades de radiciação, nós sabemos que eu consigo escrever menos 4 como 4 vezes menos 1. Posso fazer isso, certo? Deixa eu puxar mais para cá, porque senão não vai caber. Então, olha, eu consigo escrever 4 vezes menos 1, assim entre parênteses. Na multiplicação, eu consigo separar as raízes. Então, ficaria isso daqui. Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de menos 1. O que que ele fez? Raiz quadrada de 4, ele chamou de 2. Tá? E raiz quadrada de menos 1, o que que ele fez? Este menos 1, ele deu um nome diferente, de i. Tá? Nesta época, não existiam os complexos, mas ele fez uma substituição, então ele conseguiu resolver. Mais para frente, outros matemáticos conseguiram verificar que isso realmente era possível. Além de você substituir, que dá para você ficar trabalhando, você pode trabalhar com os números complexos. Deixa eu me ajeitar aqui, tá? Isso a gente vai começar na nossa próxima videoaula.
Então, vamos lá. Então, ele atribuiu só raiz quadrada de menos 1, chamou de i. Então, raiz quadrada de menos 4 ficou sendo 4 mais ou menos 2i sobre 2. Aí foi feito o quê? Coloquei aqui o 2 em evidência. Por quê? 4 dá para dividir por 2 e 2i dá para dividir por 2, fica i. Desta forma, dá para simplificar. Divide por 2 fica 1, divide por 2 fica 1. Sobra apenas quem? 2 mais ou menos i. Neste caso, eu tenho que o meu x1 vai ser 2 mais i e o meu x2 vai ser 2 menos i. Então, vou mudar o slide. Nós temos as raízes. Então, vamos fatorar. Olha, o a, que é o 1, vezes x menos o x1, vezes x menos o x2. 1 vezes a gente não precisa pôr. E eu vou tirar do parênteses. Então, ó, menos mais 2 fica menos 2. Menos mais i fica menos i. Menos mais 2 fica menos 2. Menos menos i fica mais i. Está fatorado. Mais um. Último. Vamos igualar a zero. Mas aqui, como é uma equação de segundo grau incompleta, eu não vou calcular delta para resolver. Eu vou fazer uma outra técnica. Se vocês quiserem calcular por delta pela fórmula da equação de segundo grau, podem ficar à vontade. Mas eu vou apresentar esta outra técnica também. Como é? Eu vou isolar o x ao quadrado. Então, vou fazer o quê? Vou passar esse mais 50 trocando a operação para o outro lado do igual. Então, se ele está somando 50, ele passa subtraindo 50. O 2, que está multiplicando x ao quadrado, eu passo dividindo, como se fosse uma equação de primeiro grau que a gente faz. Olha, então vai ficar x ao quadrado é igual ao menos 50 dividido por 2. Resolvendo, eu tenho x ao quadrado é igual a menos 25. O que nós vamos fazer agora? Eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Isso, olha. Que do mesmo jeito que eu posso multiplicar por menos 1 dos dois lados para trocar sinais, como eu posso elevar ao quadrado dos dois lados, eu posso extrair a raiz dos dois lados. E raiz quadrada de x ao quadrado é x, certo? E raiz quadrada de menos 25? Né? Aí eu vim aqui, ó, eu escrevo mais ou menos raiz quadrada de menos 25. E resolvo como eu fiz no exemplo anterior. Então, eu penso, raiz quadrada de 25 é 5 e do negativo é i. Então, fica mais 5i para x1 e menos 5i para x2. Então, vamos montar a fatoração. A vezes x menos x1, que multiplica x menos o x2. Vamos arrumar fazendo aqui a regra de sinal. Menos menos 5i fica mais 5i. Então, está aqui a nossa resposta. Certo? Olha que bonitinho. Fatorado. Espero que tenham gostado. Não percam nossa próxima videoaula sobre o conjunto dos números complexos. Até lá! Se ainda não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho. Assim que eu for postando novas aulas, você entra aqui para assistir. Muito obrigada, bons estudos!